Está no ar mais um Pod Fontes, o podcast da Fontes Educacionais que acontece toda semana ou a cada 2 semanas. Exatamente. Cada 2 semanas aqui comigo, ela, a boss do Fontes Educacionais, Thaís Nogueira. E hoje, antes de nós entrarmos no assunto de hoje, eu quero dizer que o Pod Fontes é um oferecimento da Janaína Colon, da Fonoáudio, a Karina Dreilich, da Se Desenvolvendo, da Benjamin Psicologia, Madame Linguagem, com o apoio cultural da Cerqueira Jorge Advogados e Portal de Indaiatuba, o melhor e mais bem querido portal de notícias da cidade. Querida Thaís, vamos falar sobre o que hoje? Hoje o nosso assunto é sobre a psicopedagogia neurocognitiva. É um palavrão esse. É um palavrão, é o trabalho que eu desenvolvo lá no Espaço Fontes Educacionais e eu acredito que seja muito importante a gente abordar esse assunto, já que o nosso Pod Fontes é sobre diversos assuntos, né? E quem acessa o portal de Indaiatuba tem lá os links, né, do Espaço Fontes Educacionais. E para começar, eu queria te jogar uma pergunta. Então vai lá. Com tudo que você já aprendeu no nosso Pod Fontes, o que é psicopedagogia para você? Bom, pela lógica, é psicologia e pedagogia juntos, mas é uma área de conhecimento focada no desenvolvimento de aprendizagem. Exatamente. A psicopedagogia é a junção da aprendizagem com a psicologia. Mas a gente não faz uma terapia psicológica, né? A gente junta o conhecimento do neurodesenvolvimento do ser humano para que a gente possa estruturar a aprendizagem da criança, do adolescente, do adulto, do idoso com Alzheimer, com pessoas pós-AVC. Então, a gente desenvolve todo esse processo. E a parte da neurocognição, que é a questão de como o nosso cérebro aprende, como ele se desenvolve, por isso psicopedagogia neurocognitiva. Não é só a aprendizagem, a gente faz o estímulo neural para esse cérebro se desenvolver de uma forma mais hábil. Mas você falou, inclusive, sobre Alzheimer, então não é só crianças que a psicopedagogia atende? Não, a psicopedagogia ela pode ser trabalhada a partir dos 3 anos, até a idade que a pessoa adulta tiver, idosa. Então, por exemplo, pessoas com Alzheimer, porque hoje em dia o Alzheimer está vindo cada vez mais cedo, né? Pessoas com 45, 50 anos já têm sintomas de Alzheimer, se for um caso genético na família. Então, quando se é perceptível, a gente já pode começar a fazer os estímulos neurais de atenção e pequenos resgates de memória através de atividades que focam nessa necessidade dos neurônios, dos neurotransmissores e das conexões sinápticas do nosso cérebro. E como é que funciona, por exemplo, uma criança? Como é que a criança vai parar lá no Fontes? Por que ele vai parar lá no Fontes? A questão mais importante é a observação dos pais e da escola. Se os pais observam que a criança tem dificuldade para aprender números, tem dificuldade para montar uma casinha de Lego, tem dificuldade de fazer um desenho. Se a escola relata a dificuldade de socialização, a dificuldade de aprender a ler e escrever, é o momento correto de já ir para a psicopedagogia. Por quê? Porque ali na psicopedagogia que a gente vai centralizar a dificuldade da criança e estimular o cérebro dela a aprender de outras formas. Porque é muito comum, Jair, as pessoas falarem assim, ele tem deficiência intelectual e não é capaz de aprender. Ele tem uma inteligência limítrofe, que é aquela criança, aquela pessoa que aprende até determinado ponto. Ele não vai evoluir. Vai. Depende das estratégias que a gente vai apresentar para esse cérebro se desenvolver. Essa ala do conhecimento, ela é muito nova, porque assim, eu não me lembro, na minha época de escola, por exemplo, e acho que até já comentei isso com você em outras oportunidades, existia a classe especial, que era uma classe que eram as crianças que não acompanhavam as demais no aprendizado. E aí botavam elas numa outra sala especial. E existia até um certo terrorismo. Olha, se você não estudar,
você vai para a classe especial ano que vem. Exatamente. Então, o pessoal ficava meio assim, né? E depois eu me lembro de pelo menos 2 pessoas que eu vi nessas classes especiais, e hoje são pessoas que estão estabilizadas, têm uma profissão, trabalhando bem, quer dizer, era um terrorismo que se fazia naquela época lá. Agora, isso mudou muito, pelo que você está me contando e pelo que eu já presenciei aqui nos programas anteriores, mudou bastante esse conceito dentro das escolas. Sim, porque assim, na minha época também tinha classe separada. Só que o professor que trabalhava nessa classe especial, que eles diziam, era muito mais preparado, tinha um estudo diferenciado, mas ainda não era o termo específico da psicopedagogia. Dentro do ambiente escolar, a psicopedagogia ela ainda tem um medo, um tabu de se ter o psicopedagogo lá dentro, porque a professora faz a pedagogia e faz a psicopedagogia, e a escola acha que ela tem que agregar tudo isso dentro de uma sala de aula. Mas vamos pegar uma escola do estado com 40, 50 crianças. Ela não consegue. Então, a psicopedagogia ela vem de um norte, de uma estruturação argentina para que se organize todo esse processo dentro de escolas e dentro de clínicas, com uma observação mais ampla, com um trabalho mais amplo. Ela não é muito antiga, mas de 15 anos para cá é que ela deu esse boom da necessidade e da importância. E quando você fala da psicopedagogia também no ramo hospitalar, como é que é isso? Sim, existe hoje uma importância muito grande da psicopedagogia dentro dos hospitais. Já existe a pedagogia hospitalar. O que é a pedagogia hospitalar? É a observação da aprendizagem da criança enquanto ela está dentro do ambiente do hospital. Uma internação, uma criança que vai ficar ali por um período muito longo. A psicopedagogia, ela também é importante, por quê? Porque ela vai ampliar esse estímulo da criança. A pedagoga hospitalar vai lá replicar as atividades que a escola vai mandar. A psicopedagogia, ela vai fazer atividades para que esse cérebro não se acomode. Porque você imagina, nós que somos adultos, se estamos internados no hospital, chega uma hora que a gente cansa, né? Tem que ter um livro para ler, alguma coisa para fazer, vai ficar dormindo o dia inteiro? Imagine uma criança que tem o gás, que quer brincar, que quer se desenvolver. Então, a psicopedagogia neurocognitiva, ela vem para continuar o estímulo neural desta criança, para que quando ela possa voltar para o ambiente escolar, ela esteja ainda com as habilidades da socialização, da aprendizagem efetiva e, graças à pedagogia hospitalar, acompanhando o conteúdo. E como é que funciona quando a criança chega lá no teu consultório, lá no Pode Fontes é aqui, lá no Fontes Educacionais? Como é que funciona? A criança vai lá pela primeira vez? Como é que é feita uma avaliação? O primeiro momento é feita uma entrevista com os pais, para eu poder entender o motivo que essa criança está chegando para mim. Às vezes é indicação da fono, às vezes é indicação da psicóloga. Quando a indicação da escola, precisa ter a carta escolar relatando todas as dificuldades desta criança. E dentro de todo esse contexto, eu apresento para os pais os jogos que eu uso, o método que eu uso. Por quê? Porque a minha atuação, a psicopedagogia neurocognitiva, ela é 99% em cima da ludicidade. Então, são jogos, são brincadeiras, são atividades lúdicas que vão estimular essa criança a se neurodesenvolver. Então, eu apresento todo esse contexto. Na primeira sessão, só com a criança ou com o adolescente, nós vamos brincar livremente. Por quê? Porque eu vou observar como essa criança vai se portar, quais são os brinquedos que ela vai pegar para brincar, como ela vai brincar com isso, porque você
é pai, com certeza você via as meninas imitando a professora, Sim. imitando você, imitando a mãe. Então, dentro dessa imitação, dessa réplica, com o conhecimento amplo da observação, eu já consigo materiais assim extensos para trabalhar com essa criança. E aí as sessões são como? São semanais? É 1 hora por semana. 1 hora por semana. 1 hora por semana, dependendo da situação. Se o neurologista, o psiquiatra escreve que precisa ser mais sessões, a gente se organiza. Mas uma coisa que é muito importante é que a psicopedagogia ela não funciona em 3, 4 meses. Não é uma coisa, uma cura como um remédio. Eu ia fazer essa pergunta. Qual o tempo dessa intervenção que você faz? Eu costumo trabalhar com contratos de 1 ano. Tá? Por quê? Porque a gente precisa entender que a evolução dessa criança ela é por etapas. Então, primeiro ela precisa compreender o porquê que ela está ali, depois ela precisa compreender a fase da atenção, depois o estímulo de memória. Então, se essa criança precisa aprender a ler e escrever, ela não vai ler e escrever em 3, 4 meses se ela não tiver o estímulo casado com a escola. Então, os meus contratos são de 1 ano. A partir do 5º, 6º mês já se vê muitos avanços. Mas a garantia efetiva de um avanço legal, positivo, é a partir de 1 ano. A partir de 1 ano. A partir de 1 ano. E como é que funciona, por exemplo, para quem você já falou que está com iniciação de Alzheimer, começando com Alzheimer e tudo mais, você também é uma situação parecida ou não? Também é uma situação parecida, porque a gente tem os estímulos próprios para isso. Então, hoje, o estímulo cognitivo para quem tem Alzheimer, ele é tanto para atenção e tanto para memória de resgate. Então, se de repente você está percebendo que alguém tem essa dificuldade, uma das coisas mais importantes é pegar álbum de família e começar a falar, nossa, quem é esse mesmo? Para ver se a pessoa lembra. Ah, ele é filho do fulano, do ciclano que morava, não sei o quê. Legal, se ela ainda tem a memória do passado, estimular e ir trazendo isso para o presente. Nossa, esse fulano já faleceu? Nossa, acho que já. Você lembra que ano que ele faleceu? Aonde ele morava? Qual era o endereço dele? E aí trazendo todo esse resgate. Hoje a medicina para o Alzheimer avançou muito. Existem hoje adesivos que se coloca no corpo com a medicação para que se amplie essas redes sinápticas para poder o cérebro continuar aprendendo. Os estímulos, não parar de dirigir se a pessoa ainda é capaz, trazer jogos, palavra cruzada, ler revistas e conversar sobre o que está lendo. E, lógico, os jogos que são estimuladores. Por exemplo, a minha mãe, ela fala assim, ai, Thaís, esse joguinho do celular é bom para eu treinar e não ter Alzheimer? Eu fiz, mãe, no celular é bom, mas vai cansar a sua vista e vai neuroestimular demais. Vamos pegar esse tipo de brinquedo, de jogo no papel? Aquele livro Onde Está o Wall-E? Aquilo lá estimula que é pra caramba. É ótimo ter materiais daquela forma e o resgate. Sempre trazer para essa pessoa que está apresentando estas situações e esquecendo coisas parecidas para que ela se lembre e vá trazendo para a memória. Muitas vezes a criança passa do seu consultório, mas o problema dela pode ser, por exemplo, visão, pode ser um problema de fono? Pode. Foi bom você ter feito essa pergunta, porque nós temos a rede multidisciplinar de suporte, né? Então, e essa rede nós temos fonoaudiologia, psicologia, psiquiatra, nutricionista, professores particulares. Por quê? Porque a psicopedagogia ela não trabalha sozinha, assim como a fono não trabalha sozinha, o psicólogo não trabalha sozinho. Então, se a criança chega para mim e eu percebo que ela está espremendo o olhinho, eu vou indicar para um oftalmo. E o mais importante, não é só o teste de visão comum, é o teste de optometria. O teste de optometria não são todos os oftalmos que fazem, ele não vai avaliar só a questão de miopia, astigmatismo, mas sim o campo de visão.
Muitas vezes a criança escreve grande para a linha porque ela não tem esse campo de visão. Do maior para o menor, ou às vezes é limitado. Então, esse óculos, ele vai ter uma lente especial para que esse campo se amplie. Às vezes precisa de uma audiometria, do processamento auditivo, que foi que a gente conversou com a Janaína no programa dela, né? Fazer esse exame. Às vezes é uma questão mais emocional. A criança tem medo de ir para a escola. Eu tive uma pequenininha de 3 para 4 anos que ela tinha medo de usar o banheiro da escola. Então, o vaso sanitário da escola era um problema. Então, ela queria pôr fralda para ir para a escola. Ela passava o dia na escola e não fazia cocô. Então, todo esse trabalho de socialização com o banheiro, a história, né, a importância, é uma evolução. E olha que ela era pequenininha, não deu tempo para falar da loira do banheiro. Não, nem conhece a loira do banheiro. E aí a gente vai conversando, mas o vaso é do tamanho da sua casa? Não, tem o vaso pequenininho. E aí é 100% no lúdico. Vamos brincar de casinha? Cadê o banheiro da casinha? Que criança que vai para o banheiro, para a casinha? Então, em 2 meses, ela já estava usando o banheiro do Fontes. Em 3 meses, ela já estava usando o banheiro dela sem piniquinho, sem nada. Em 3 meses e meio, ela já usa o banheiro da escola. Então, é sempre no lúdico, entendendo a necessidade da criança e o tempo dela, que é o mais importante. O tempo da pessoa que está ali. Não adianta a mãe me falar assim, em 2 meses eu quero meu filho lendo e escrevendo. Tá, você vai ajudar como em casa? Você vai comprar revista? Você vai comprar livro? Você vai fazer tarefa com paciência com o seu filho? Porque não adianta deixar lá comigo e não ter o respaldo em casa. A psicopedagogia, independente se ela é tradicional, se ela é alfabetização fonológica, se ela é neurocognitiva, a gente precisa da ajuda da família. Entendi. TDAH também pode ser atendido na neuropsicologia? TDAH é o ponto mais forte dentro da psicopedagogia, porque o déficit de atenção, ele precisa ser estimulado. O déficit, ele pode reduzir em até 85%. Caramba! No prazo de 12 meses, se tiver uma estimulação correta, a criação de estratégias para essa pessoa se adaptar, rotina. Não existe TDAH sem rotina. Precisa ter uma rotina. E a família colaborar com todo o suporte. Não adianta eu montar uma rotina bonitinho, ensinar a estudar, ensinar qual é o momento de descanso, quais são os jogos no computador que ela pode jogar em casa, brincar em casa, fazer, além do meu estímulo, se a família não colaborar. Daí não adianta. Eu vejo muito isso. Tem até algumas pessoas que eu conheço que dizem o seguinte, não, TDAH é modinha, virou modinha. Não, não é modinha. E muito pelo contrário. E o diagnóstico, muitas vezes, num adulto com TDAH é bem complicado. Muito, muito complicado. A procura hoje ainda são mais as crianças. E muitos pais, infelizmente, falam assim para mim, eu quero que ele tenha o suporte, mas agora falta só 3 meses para acabar as aulas, só até entrar de férias. Espera lá. Não é assim, pego, uso, tchau. Não, é o neurodesenvolvimento da criança. Quando o adulto vem, é auxiliar na rotina. Por quê? Porque o adulto com TDAH, ele já criou estratégias para a vida. Ele já sabe até onde ele pode ir, até onde ele não vai, o que ele consegue fazer, o que ele não consegue. Se é casado ou casada, o esposo ou a esposa já sabe como estruturar a rotina da família. A criança não. É a mesma coisa que uma criança autista. Uma criança com espectro precisa de rotina, precisa de estímulo, precisa de apoio. Cansa? Cansa. A mãe do TDAH também. Você imagine uma criança que tem um déficit de atenção e ainda tem uma hiperatividade. Né? Então, precisa da rotina, de tudo certinho, para que a coisa flua com tranquilidade para todos. E quem quer conhecer mais do Fontes, como é que faz? Para conhecer um pouquinho mais do Fontes, é só acessar o nosso Instagram, @fontes_educacionais.
Nós temos o nosso site, o link está lá no Instagram, temos informações também no portal de Indaiatuba. E qualquer dúvida pode entrar em contato direto pelo WhatsApp do Fontes, que é o 19 999 556690. Então repita. 19 999 556690. E uma informação importante, Jair. Se a pessoa é acamada, se é uma criança que tem dificuldade de se locomover, eu também faço atendimento domiciliar, tá? Então, tá internada? Vamos pedir autorização para o hospital. Precisa que vá até o domicílio? Vamos fazer o suporte. Então, independente da situação, se a família precisar de ajuda, estamos aí para auxiliar. Maravilha, então. E aí, esse foi mais um Podfontes do Fontes Educacionais, que nós acabamos de falar aqui sobre como é feito o trabalho lá, como é que a Thaís trabalha, como é que a Thaís atende. E lembrando mais uma vez os nossos patrocinadores, a Janaína Collum, da Fonoáudio, a Karina Drelich, do Se Desenvolvendo, Benjamin Psicologia, Madame Linguagem e o apoio cultural da Cerqueira Jorge Advogados e Portal de Indaiatuba. Mais uma vez eu quero agradecer a você pelo carinho da sua audiência e a gente se vê no próximo Podfontes. É isso aí, o nosso próximo Podfontes é com a Flávia Bortolotti. Ela é neuropsicanalista e nós vamos entender um pouquinho do papel da neuropsicanálise junto com a terapia holística para o bem-estar do ser humano. É isso aí. Então, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.